Bom dia, senhor presidente Davi Alcolumbre, senhores colegas, membros do magistrado que aqui nos prestigiam, ao senhor Paulo Gonet e ao ministro Flávio Dino. Desculpe. Eu queria inicialmente, antes de fazer meus questionamentos e posições, ler uma frase célebre de Winston Churchill que diz: a coragem é a primeira das qualidades humanas, porque é a qualidade que garante as demais. E eu dirijo essa frase ao senhor Paulo Gonet e ao senhor Flávio Dino. Me explico. As perguntas já feitas pelo senador Rogério Marinho e pelo senador Espiridião Amin sobre o inquérito do fim do mundo e obrigado, senhor presidente. Por gentileza. Vou retomar o tempo de Vossa Excelência. Muito obrigado. Então, as questões já suscitadas pelo senador Espiridião Amin e pelo senador Rogério Marinho, doutor Paulo Gonet, sobre o inquérito do fim do mundo, e não só isso. Comentei com o senhor, ontem lhe recebi meu gabinete, e falei com o senhor que, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal está ignorando solenemente a existência da Procuradoria-Geral da União, MPF. E a única voz que eu me lembro que se levantou com coragem é uma mulher do Rio Grande do Sul, chamada Lindora. Lhe comentei isso também. Ou seja, ministros do Supremo Tribunal Federal estão abrindo inquéritos de ofício, não estão ouvindo, respeitando, lendo sequer os pareceres de vossas excelências. Como que o senhor, se posicionou perante o senador Espiridião Amin, dizendo que não pode se posicionar agora, porque não tem profundo conhecimento e que tem que esperar ser sabatinado? Sinceramente, isso não demonstra da sua parte. E o que eu lhe pedi ontem, o que eu lhe pedi é que o senhor tenha coragem para erguer o Ministério Público Federal, que hoje, infelizmente, é ignorado. Ignorado, inclusive com a morte agora, depois de vários pareceres da PGR, com a morte de um cidadão que já tinha vários pareceres de vocês, e o ministro do Supremo Tribunal Federal ignorou. Não só o Clezão que faleceu, doutor Paulo Gonet, e quantas outras coisas. Abrir inquérito de ofício, a justiça devia ser passiva, e hoje é uma justiça ativa. E se o senhor não tiver um comprometimento aqui, claro, posicionado, de que o senhor vai defender a instituição, não tenho nada contra nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, mas tem que ser claro em defesa do Ministério Público Federal. Aí eu vou voltar com a minha palavra do que eu me comprometi com o senhor, porque as suas posições conservadoras me agradam muito, apesar que existe uma mácula na sua história, que é a condenação injusta do presidente Bolsonaro por ter falado mal de urna eletrônica. Por quê? E também falo com o senhor Flávio Dino. O ministro Flávio Dino, por 3, 4, 5, vários anos diferentes, criticou a urna eletrônica. Está aqui hoje sendo sabatinado para ser um possível ministro do Supremo Tribunal Federal. Leonel Brizola, Ciro Gomes e tantas outras autoridades de direita e de esquerda já falaram das suas dúvidas, dos seus medos, dos seus temores sobre urna eletrônica. E por que Bolsonaro, que não tem um crime nas costas, nada, foi condenado inelegível? Isso para mim é ditadura pura do TSE e do Supremo Tribunal Federal. Então eu preciso do senhor um comprometimento, sim, que precisa, não é guerrear, mas se posicionar frente ao Ministério Público, Supremo Tribunal Federal, que desrespeita a instituição o qual o senhor é carreirista. Faço algumas perguntas para o senhor. Aqui só algumas, ministro Flávio Dino.
Leonel Brizola, o senhor, né? Leonel Brizola, Carlos Lupe, Ciro Gomes, Simone Tebet, João Amoedo, Roberto Requião e Jair Bolsonaro, presidente Davi Alcolumbre. Já criticaram a urna eletrônica, inclusive alguns vídeos do ministro Flávio Dino, atribuindo à urna eletrônica sua derrota lá no Maranhão. Ele não está inelegível, foi eleito agora senador, está aqui sentado sendo sabatinado. Por que Bolsonaro? Então nós não temos hoje um tribunal perseguidor? Qual é a garantia que eu tenho que o ministro Flávio Dino, que sabe que eu sou oposição à candidatura dele, e não é nada contra ele, nunca me fez nada. Nunca! Eu acho que sequer nos cumprimentamos aqui. O problema é que os posicionamentos que ele fez ao longo de sua trajetória de ministro da Justiça e as falas dele contra que bolsonarista é pior do que não sei o quê, que é bandido, que é não sei o quê, que quem é caque, não sei o quê, é vagabundo, é terrível, é perseguição. E aí a gente imaginar que depois que o cara bota uma capa preta, ele vira um anjo protetor da Constituição, por favor. Então, nós temos uma história, quem escreve a nossa história, o nosso currículo, são as nossas ações. E o ministro Flávio Dino não é nada contra ele, nada. Simplesmente o povo, senhor Flávio Dino, tem medo de realmente das declarações que o senhor teve, das perseguições. Outra coisa que eu pergunto para o senhor conhece de lei muito mais do que eu, o senhor foi juiz, eu não vou questionar aqui o teu conhecimento jurídico, nunca, não sou louco, porque o senhor foi juiz 8 anos, foi concursado, se eu não me engano foi em primeiro lugar, parabéns. Agora, no Código Penal, de processo penal, que eu conheço pouco, o senhor tem que conhecer mais do que eu, no artigo 301 diz, qualquer um da lei, inclusive forças policiais, presenciando, testemunhando crime, uma ação contra a lei, pode utilizar a sua prerrogativa de cidadão para prender. No 8 de janeiro, o senhor estava no ministério tuitando com 280 homens embaixo, e o senhor não só não cumpriu o artigo 301, como também, na minha opinião, foi omisso em falar o seguinte: ô Força Nacional, eles estão quebrando tudo, estão quebrando Brasília, vambora, ajam. Agora eu falo, não, eu sou da lei, eu estava ali somente, eles estavam ali para proteger o Ministério da Justiça. Isso é conversa fiada, ministro, me perdoa. E lembrando que em 2002, Fernando Henrique Cardoso sancionou a Lei 10.408, obrigando o voto impresso a partir de 2004. Então eu quero saber dos senhores, da minha primeira pergunta, se, de acordo com todos esses políticos de notoriedade nacional, que já falaram mal da urna eletrônica, que já levantaram suspeições da urna eletrônica, se o senhor Paulo Gonet, a condenação a Jair Bolsonaro, e o ministro Flávio Dino, que também concordou com o ministro Barroso sobre vencer bolsonarismo, se foi realmente uma atitude justa por parte dessas cortes. Ministro Flávio Dino, liberdade de expressão. Em falas recentes, em maio desse ano, o senhor, enquanto ministro da Justiça, fez afirmações como liberdade de expressão foi sepultada no Brasil e classificou a liberdade de expressão autorregulada como fraude e falcatrua e prometeu que colocaria a Polícia Federal atrás de quem não seguisse as determinações do Ministério da Justiça. Está gravado. Como juiz indicado do Supremo, deveria saber e respeitar que a Constituição diz no seu artigo 220, manifestação de pensamento, criação, expressão, informação, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição observado o disposto nessa Constituição. Aí eu tenho duas alternativas, senhor Flávio Dino. Ou o senhor, isso aqui é questionável, né? Ou o senhor não tem notório saber jurídico porque ignora o artigo 220 e o artigo 5º em diversas cláusulas da Constituição Federal, ou o senhor ignora o papel do Legislativo, atropelando as atribuições de ministro no desejo de criar leis restritivas, o que não é aceitável ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa é uma segunda pergunta. Ministro Flávio Dino,
Ela gostaria de cumprimentar os indicados. Vou repor. Não era para parar, não. Eu só vim escrito. É por educação. É por educação. Por gentileza, senador Seixas. Vamos lá. Quando eu faço algumas perguntas, às vezes eu falo o Flávio Dino ou o Paulo Gonet, mas os dois se sintam sabatinados. Em decisão recente do Supremo, decidiu-se que a imprensa seria responsabilizada caso um dos seus entrevistados falasse algo que seja classificado como desinformação ou fake news. Crime que, aliás, pergunto para o Flávio Dino se existe. É crime fake news no Brasil? Qual é a opinião sobre mais essa decisão do Supremo Tribunal Federal? Por último, senhor Flávio Dino, em setembro do presente ano, o advogado-geral da União, senhor Jorge Messias, foi ao antigo Twitter, X, declarar que estava determinando a Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, nome bonito que eu chamo de Ministério da Verdade do Governo Federal, a instalação de um procedimento investigatório contra o jornalista Alexandre Garcia, que é uma lenda, que é uma biblioteca, que é um acervo ético do jornalismo brasileiro, porque ele disseminou fake news. Em seguida, o senhor, Flávio Dino, usou também suas redes para dizer que a Polícia Federal já estava ciente dos fatos e adotaria e providenciaria providências contra o jornalista. O que é isso aqui? Isso a gente já está vivendo na Venezuela? Isso não é uma atitude ditatorial, na sua opinião? A minha pergunta é, qual o dispositivo constitucional que o AGU e o senhor, ou do Código de Processo Penal, estão se baseando para abrir um crime contra o Alexandre Garcia? Então, tem aqui mais algumas perguntas e peço vênia para o presidente, porque fui interrompido algumas vezes. O senhor considera válido o debate acerca de transformar os votos do ministro do Supremo Tribunal Federal em votos secretos, senhor Flávio Dino? Outra, a Lava Jato foi uma investigação profunda sobre os esquemas de corrupção do Brasil, um dos maiores do mundo, inclusive com acordos de leniência, delações premiadas que devolveram bilhões de reais aos cofres públicos. No dia 6/9, ministro Toffoli anulou provas contra o presidente Lula e Odebrecht. Qual a sua posição, visto que o presidente Lula foi condenado por unanimidade em 3 instâncias, com ações do Judiciário e do Ministério Público Federal, em colaboração e sintonia? Outra coisa, senhor Flávio Dino, o senhor foi delatado na planilha do Odebrecht como sobrenome Cuba. Isso não confronta com a reputação ilibada do senhor? Estou terminando, senhor presidente. Em 19/4, um ato da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, subordinado ao então governador Flávio Dino, expediu ordem para a PM fazer levantamento e monitoramento de opositores de seu governo. Pergunto, isso é republicano? Não posso concluir que o senhor é perseguidor de seus oponentes? Eu, enquanto opositor aberto ao senhor e da sua indicação ao Supremo, será que não serei perseguido pelo senhor? Por fim, a última pergunta, senhor presidente. Dia 12/7, o ministro do Supremo, em evento da UNE, disse ao seu lado: nós derrotamos o bolsonarismo, sob aceno positivo da sua cabeça, além de aplausos efusivos. O presidente desse congresso, Rodrigo Pacheco, silêncio por gentileza. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pediu a retratação do ministro Barroso, que, segundo Pacheco, fez uma fala política em um evento político que violou o artigo do impeachment. Qual é a opinião do senhor? O ministro Barroso violou com as falas do Pacheco? E qual a sua opinião sobre isso? Muito obrigado. Com a palavra o doutor Paulo Gonet. Obrigado, senhor presidente. Obrigado pela pergunta. Eu acho que nós devemos definir algumas coisas.
para que o diálogo flua de um modo mais proveitoso para a formação de opinião de de todos vossas excelências aqui presentes, e também do público que está nos assistindo. Vossa Excelência falou em coragem, né? Coragem é uma palavra que se aplica a várias situações. Nós temos a coragem do pugilista, nós temos a coragem da pessoa que pula de paraquedas, nós temos a coragem da pessoa que pula de um precipício para morrer. E temos a coragem do procurador da República, ideado pelo Constituinte. A coragem do procurador da República, que o Constituinte de 1988 quis que estivesse presente nos seus membros, é a coragem de seguir atuando de forma institucional, não importando a provocação que seja levada a ele. É a coragem de não expor o que está na atribuição de outro colega tratar. A coragem de resistir ao encanto, à sedução de brilhar num determinado instante, de obter a adesão efervescente do público num determinado momento. A coragem do Procurador-Geral da República, a coragem de todo procurador da República, de todo membro do Ministério Público, está nisso, em se empenhar sempre na defesa das prerrogativas do Ministério Público, na defesa da ordem jurídica. Essa é uma coragem, senador, que o senhor pode ver comprovada na minha história de 36 anos de membro do Ministério Público Federal. Durante esse período, eu tive a coragem de ser fiel ao que o Parlamento decide, de não querer corrigir o que o Parlamento decide, mas de aplicar as leis de acordo com o plano que o legislador tinha ao concebê-la. Isso, ao longo da minha carreira, atraiu tanto apupos da esquerda quanto da direita. Nos casos em que Vossa Excelência mencionou ultimamente, né, eu não condenei o presidente Bolsonaro. Eu fiz um parecer que indicava esse resultado como o devido diante das circunstâncias que estavam ali no processo. Então, enfim, o que Vossas Excelências podem ter, se confiarem, derem o voto de confiança para a indicação que o presidente da República fez para o Procurador-Geral da República, é alguém empenhado em toda a extensão da defesa das prerrogativas do Ministério Público. E alguém que vai dar atenção prioritária aos casos que merecem essa atenção prioritária, com a mesma independência que o Constituinte quis que os integrantes do Ministério Público disponham. E isso em favor do Estado democrático de direito. Cedo a palavra ao doutor Flávio Dino. Senhor presidente, eu reitero que sobre casos concretos, é claro que eu não posso antecipar opinião, porque seria descabido. Como já mencionei, eu acredito que o pronunciamento judicial se dá no caminho formal. E, evidentemente, não posso aludir aos vários casos concretos referidos na pergunta. Sobre declarações relativas à urna eletrônica, no meu caso, são declarações de quase 15 anos atrás. Evidentemente, a urna eletrônica não é mais a mesma. Houve uma série de inovações tecnológicas, por exemplo, a biometria, e tanto é que todos nós fomos eleitos por ela, inclusive o senhor. Em relação à liberdade de expressão, houve a supressão de uma palavra na sua citação. Eu mencionava liberdade de expressão absoluta, liberdade de expressão como valor absoluto. E, de fato, essa fronteira é muito nítida. Eu não conheço nenhum jurista do Brasil e de outro país que discorde dessa afirmação, na medida em que você tem crimes que constituem fronteira a essa possibilidade.
No caso que o senhor aludiu, o caso concreto, como disse, eu não posso lhe responder. O caso do jornalista, porque quem sabe um dia chegue exatamente ao Supremo Tribunal Federal. Houve um ofício à Polícia Federal para investigação, porque havia indícios de que havia uma referência errada a um problema de barragens hidrelétricas, algo assim. Mas eu não posso me pronunciar quanto ao mérito em relação a isso. Sobre o sistema de votação no Supremo, senador, nós temos 2 sistemas no planeta. Um se chama Seriatim e outro se chama Percuriam. O que eu aludi, e reitero aqui, é que talvez o sistema brasileiro mereça um temperamento com os elementos do sistema Seriatim que nós praticamos, com os elementos do sistema Percuriam. Apenas isso, e claro que é um debate constitucional de enorme importância. Finalmente, sobre alusões a casos que envolvem supostos acusados, etc., eu lembro ao senhor, artigo 5º, inciso 57 da Constituição, que trata da presunção de inocência. Então, de fato, não existe, nem em relação ao presidente da República, nem em relação ao senhor, nem em relação a mim, nem a ninguém, possibilidade de inverter a presunção. Então, antes do trânsito de julgado, não há ninguém condenado. Por isso, tecnicamente não é correto falar em condenação na medida em que ela não transitou julgado, assim como tecnicamente não é possível falar em culpa porque ela não transitou julgado e prevalece aquilo que eu aludi bem no começo, que é a presunção de inocência. Isso vale para todos os cidadãos brasileiros e está plasmado na Constituição. E finalmente mesmo, porque foram muitas as questões, eu tentei aqui colocar uma certa congruência em relação aos questionamentos. Em relação a esse ato de 2016 da PM do Maranhão, o ato não foi meu, e isso foi julgado tanto pelo TRE como pelo TSE, e eu a ação foi julgada improcedente nas 2 instâncias, e aí houve trânsito julgado por unanimidade, reconhecendo que o fato nada tem a ver comigo. Se o senhor tiver curiosidade, o número do processo é AG 0601-963.79.2018.610.000. Então, essa é a decisão judicial que prova que esse fato não existiu e essa decisão transitada em julgado. Muito obrigado. Vossa Excelência tem a réplica. Ministro Flávio Dino. Alô, alô. Som. Alô. Som. Tá saindo aí? Ministro Flávio Dino. Tá bom. Tá ok. Ministro Flávio Dino, o senhor, como o senhor Paulo Gonet, acabou não respondendo nada. Por quê? O Toffoli está certo ou errado na questão de cancelar as provas do Odebrecht? Pergunta direta, simples. Ô Paulo Gonet, doutor Paulo Gonet, a Procuradoria vai se manifestar sobre as arbitrariedades do Supremo ou não vai? Vai continuar sendo ignorado ou não vai? Vai continuar deixando gente presa sem comer, sem tratamento médico? Ou vai se defender a favor, como quarto poder, que eu considero, a favor da população? Ministro Flávio Dino, a questão do voto secreto no Brasil é proibida por artigo constitucional, é cláusula pétrea. Não dá para se discutir voto secreto no Supremo Tribunal Federal. O senhor quer o artigo constitucional? Não podemos discutir mais nada em sigilo. Inclusive, hoje, eu fiz uma PEC, que ainda não conseguiu os votos, de que os votos fossem abertos para que a população saiba quem é joio e quem é trigo aqui dentro. E o senhor não me respondeu se fake news é crime ou não. Então, eu estou cheio de dúvidas ainda. O artigo constitucional, ministro Flávio Dino, é o artigo 5º, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social agirem. Como se trata do artigo 5º, é cláusula pétrea, tal questão não poderá ser objeto de deliberação conforme artigo 60, inciso 4º da Constituição Federal. Então, eu queria que os senhores me respondessem sem juridiquês, assim para o povão que está nos ouvindo entender se existe ou não crime de fake news. Por que o senhor falou que a Polícia Federal vai perseguir Alexandre Garcia? Também queria perguntar para o senhor esses dias, o
alguns membros do Supremo, que o senhor está aqui sendo sabatinado para alçar a vaga, esses dias criticaram abertamente a PEC 08, que hoje eu sou colega do senhor, porque o senhor é senador como eu, né? A gente votou aqui uma PEC, estavam exigindo a renúncia de Jacques Wagner, publicamente. E nos bastidores, exceto se a Globo está mentindo, porque eu vi o debate, dizendo que nos chamaram de vagabundos, sujos. Ou seja, um Supremo que se expõe e interfere diretamente nas atribuições do Legislativo. Então eu queria que, não sei se eu que não entendo direito, ou se os senhores podem ser mais claros nas perguntas que eu lhes faço. Para a tréplica, doutor Paulo. Obrigado. Senador, eu me reporto às outras respostas que eu dei anteriormente e volto a dizer que não tenho como afirmar o que é que eu vou fazer se vier a merecer a confiança de Vossas Excelências e vier assumir o cargo de Procurador-Geral da República antes de conhecer todas as circunstâncias dos casos que me forem submetidos formalmente. O que eu posso dizer também, isso talvez seja bem claro para qualquer pessoa, eu vou falar puro português, é que agir de outra forma, ou me comprometer a agir de uma outra forma, seria demonstração, a meu ver, de leviandade e mesmo de irresponsabilidade da minha parte. Senador Flávio. Eu compreendo, senador, a sua ansiedade e se fosse há um mês atrás, eu teria o maior prazer de travar um debate político com Vossa Excelência. Mas, na condição que aqui estou, eu não posso fazê-lo e não farei. Porque esse é um requisito constitucional, notório saber jurídico e reputação ilibada. Eu não estou aqui como político para fazer debate político com o senhor e nem com ninguém. Então, de fato, eu diria que precluiu, né? Nós temos uma preclusão. Eu não posso retornar no tempo, mas eu teria imenso prazer, quem sabe, em outro momento, de fazer o debate político com Vossa Excelência. E por isso, reitero, eu não posso e não irei manifestar sobre casos concretos, porque isso vai gerar impedimento de suspeição à luz do Código de Processo Penal e do Código de Processo Civil. É um imperativo técnico e eu tenho que cumprir esse imperativo legal e por isso eu não posso emitir opiniões sobre questões que talvez ou provavelmente serão julgadas pelo Supremo. Em relação aos sistemas, evidentemente, quando eu refiro ao seriato e ao percúria, é claro que eu falo de mudança constitucional como uma possibilidade. Não é uma questão regimental. Demandaria, sim, uma reflexão à luz de experiência de outros tribunais constitucionais, dos Estados Unidos, por exemplo. Eu nunca aludi a decisões sigilosas ou a votos sigilosos. Eu aludi a debates. E isso é uma possibilidade que outros tribunais constitucionais do mundo fazem, mas esse não é assunto que o Supremo vai decidir, e sim, eventualmente, já que há esse debate sobre emendas constitucionais, quem sabe um debate sobre essa alteração do sistema seriado para o sistema pela Corte, sistema coletivo de emissão de decisões, quem sabe seja um tema relevante a ser aqui tratado. Sobre todas as demais questões, como disse, o caso do senhor Alexandre Garcia está judicializado. Houve uma ação e creio que há uma investigação. Então, eu não posso realmente, na condição que eu estou aqui, emitir uma opinião, apenas digo ao senhor que, em tese, claro que não existe um crime fake news na legislação penal, mas a fake news pode caracterizar crime. E, no mais das vezes, caracteriza. Porque uma fake news pode ser ameaça, uma fake news pode ser calúnia, pode ser injúria, pode ser difamação, pode ser violação aos direitos políticos das mulheres, ou seja, eu poderia aqui citar, pode ser associação criminosa, então eu poderia citar aqui ao senhor pelo menos uns 20 tipos penais diferentes que estão íncitos à prática das fake news. Nesse caso concreto, eu não posso dizer a minha opinião, mas, em tese, afirma ao senhor que a prática da fake news, além de ser imoral, abjeta, sim, pode configurar crimes, vários crimes.
Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores. Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.